Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O programa Ponto de Vista continua com a série de entrevistas com candidatos e candidatas aos cargos majoritários na eleição deste ano. Assim, meu caro telespectador, recebemos hoje o último candidato ao Senado Federal, exatamente a professora Ana Célia, do PSTU. Ela vai nos dizer sobre a sua motivação em ser candidata e o que ela pretende fazer caso tenha um possível mandato eletivo. Professora Ana Célia, inicialmente agradecer a você por ter aceitado o convite de participar do nosso programa. Você é a última candidata ao Senado a ser entrevistada no programa e eu quero dizer que certamente o nosso telespectador vai estar atento à nossa entrevista. Eu queria começar, professora Ana Célia, você é professora, é formada, é pedagoga e hoje milita no partido do PSTU. Quando e por que você resolveu fazer política no Rio Grande do Norte? Há muito tempo, Nelson, quando eu me vi numa situação de me indignar com a exploração, com a opressão, isso ainda muito jovem, porque eu fui militante de movimento social, começando por movimento de igreja, e a partir daí eu descobri a necessidade de me engajar nesses movimentos e comecei a militância no partido político. Aí, quando cheguei no PSTU, eu percebi que também ser candidato e participar das eleições é uma forma da gente levar esse combate de forma ainda mais efetiva, porque é o momento que se discute a vida política do país e os problemas. Então, eu costumo resumir nisso. Eu vi no partido uma forma e um espaço onde eu posso levar essa luta contra a opressão e contra a exploração. Agora, por que exatamente o PSTU? O que é que lhe atraiu nesse partido? Porque o programa do partido, a ideia do partido, ela bate exatamente com aquilo que eu sentia. É um partido que claramente diferencia-se dos outros, porque a gente vai vendo ao longo da militância, ao longo da discussão no partido, de onde vem essa exploração que a gente fala, apresenta um programa que diz que é preciso romper uma série de coisas que nós estamos acostumados a ver, a forma de fazer isso. É um partido que apresenta ideias para você fazer um combate à exploração dentro de diversas áreas, ou todas as áreas da nossa vida, não se restringe só a uma delas. Por exemplo, a maioria dos partidos fala muito direcionado para os trabalhadores. E no PSTU, nós discutimos a situação dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, de todos os setores oprimidos, da juventude, enfim. Então, o programa do partido me satisfazia, a organização do partido também, e aí foi militando no PSTU que a gente chega hoje à condição de candidata, que por sinal não é a primeira vez que eu me candidato, já fui candidata em outras vezes. Em outras vezes. Qual é a representação nacional do PSTU hoje? Nós não temos representação nacional. Hoje nós temos, em nível de país, nós temos 2 parlamentares, que são 2 vereadores, a Amanda Gugel, aqui em Natal, e o Kleber Rabelo, no Pará. Apenas esses 2. Qual é a essência, portanto, da sua ideologia política? Ela é a mesma preconizada pelo PSTU? De ir contra todo tipo de opressão? Sim, sim, com certeza. A síntese da nossa discussão é essa, contra a opressão, contra a exploração, mudar esse sistema que, na verdade, tira dos pobres para dar aos ricos, vai enriquecendo cada vez mais. A gente vê uma elite aí se beneficiando cada vez. A custa não é mais só do sofrimento do pobre, não, é a custa da vida mesmo. Como morrem tantos em hospitais, como morrem aí por vários tipos de violência que são cometidas todos os dias. E a necessidade de mudar isso, que não é uma mudança por dentro do sistema, uma mudança tranquila, fazendo pequenas reformas, é uma coisa muito mais radical
que vai mexer com a raiz do sistema, que é essa forma de se organizar. Por isso que no nosso programa a gente fala em estatização, a gente fala em não pagamento de dívidas, coisas que para muita gente se tornam extremamente radicais. Mas nós costumamos dizer que radical é a pobreza e a morte de tanta gente que tem acontecido aí. Eu tenho sempre feito perguntas aos entrevistados e eu vou repetir uma pergunta que eu tenho feito a alguns. Vale a pena fazer uma política com tanta ideologia quando, na verdade, a maior parte dos partidos são mais pragmáticos, principalmente numa eleição, você é candidato ao Senado e tendo opositores seus, candidatos de outros partidos, de forma muito pragmática, tratando da eleição deste ano. Vale a pena ideologia contra pragmatismo? Olha, Nelson, eu te digo que para mim, que vem fazendo essa campanha, tem valido a pena, e eu digo com muita tranquilidade que eu não me sinto em nenhuma situação desconfortável ao fazer isso, não. Porque, para mim, discutir ideologia e discutir ideologia no meu partido, não se trata de discutir uma coisa longe da realidade, uma coisa que dê a ideia de sonho, de utopia. Nós estamos falando da realidade dos trabalhadores. Isso é tão provável que quando a gente dialoga com os trabalhadores, por exemplo, quando nós vamos fazer uma atividade na porta de uma fábrica ou num local de trabalho, qual seja ele, numa reunião com trabalhadores, eles entendem aquilo que a gente está dizendo. Quando nós explicamos para uma trabalhadora, por exemplo, como é que funciona o sistema de exploração numa fábrica, por que o dono da Guararapes é tão rico e uma trabalhadora não consegue, nem trabalhando a sua vida toda, e mais anos e anos ela conseguiria chegar nem perto. Eles entendem o que nós estamos falando. Então, a nossa ideologia, isso que é chamado assim, que para muitos, inclusive, chega a dizer que é só para demarcar uma posição, ela explica por que a gente vive tão mal. Agora, falar ao trabalhador sobre a postura dele, quero crer que deva também ser colocado a importância e a necessidade de haver o lado do empresário, porque o trabalhador existe na empresa em função da empresa, e a empresa precisa ter o empresário a fazê-la, senão fica uma coisa um pouco esquisita. Trabalhador sem o dono da fábrica fica difícil acontecer. Olha, eu não sei, que me desculpem os donos de fábrica, os empresários que não concordarem comigo, mas eu aprendi que a gente precisa rever muita coisa nesse sistema, que não é essa coisa tão cordata como você está colocando aí. De fato, a gente ouve muito trabalhador dizer que se não fosse o patrão, se não fosse a empresa, o que seria da vida dele. Mas eu acho que o contrário, ele pesa muito mais. E o trabalhador precisa entender isso. Eu acho que, de qualquer forma, a gente precisa começar a pensar, o trabalhador tem que começar a pensar que ele pode, de alguma maneira, ser um pouco mais livre, ele pode se libertar um pouco disso e não viver simplesmente para fortalecer cada vez mais um sistema. Pelo menos ele tem que entender como é que as coisas funcionam, para que seja do jeito que seja. Então, assim, o empresário já tem espaço demais, já existe espaço demais para falar, para dizer a que veio, qual a função dele, entendeu? Inclusive, alguns conseguem até ter uma relação aparentemente amistosa com o funcionalismo. Se faz muito isso hoje. Agora, nós só não concordamos, lamentavelmente, nós só não concordamos que isso seja feito de forma a iludir o trabalhador e continuar havendo processo de exploração. Porque eu fiz essa pergunta porque há maus empresários, mas há muito bons empresários também. E a economia como um todo carece de você ter o empregador e ter o empregado. Mas por que, você já falou que tinha sido candidato outras vezes, por que agora ao Senado da República? Pela segunda vez. Pela segunda vez. A minha primeira candidatura no PSTU foi a senadora, em 2002. Em seguida, eu fui candidata a prefeita em Ceará-Mirim, depois candidata a deputada e agora retorno como candidata a senadora. Certo. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.